7h06, começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. E antes, logo, de cumprimentar vocês, senhores, quero falar dessa quarta-feira que foi marcada aí por embates, por muitos comentários. Ali na Assembleia Legislativa, John Coutrin, o negócio está pegando fogo, inclusive envolvendo aí personagens bíblicos, Judas, não sei quem mais lá. Que história é essa, John Coutrin? Conta pra gente. Olavo, boa noite a você, boa noite ao Ricardo, boa noite aos nossos telespectadores, pessoal também da rádio, né? Nossa saudação toda especial. Lá na Assembleia hoje, o discurso foi baseado, né, em versículos, aliás, em personagens bíblicos. Começando por Pedro e terminando em Judas, não é? Meu Deus. Deputados ali sendo um acusando o outro. E ali, qual o contexto disso? Vamos lá, o que aconteceu? Na Assembleia, já havia falado durante a semana, que alguns deputados têm feito os discursos, aquele embate de nistas e brandonistas, certo? Governistas e oposicionistas. E ontem o deputado, faz uns dias que o deputado Adelmo Soares, que já foi até do PCdoB, hoje ele faz parte da base do governo, Carlos Brandão, o Adelmo tem dito o seguinte: olha gente, se quem não dá para aceitar, quem tem cargo hoje no governo, né, se referindo aos dinistas, ficar aqui todo dia batendo, todo dia criticando o governo, mas está lá com secretaria, né, com a CECID, por exemplo, com outros cargos, seria melhor se declarar oficialmente oposicionista e entregar os cargos no governo. Seria mais coerente. Foi a fala do Adelmo Soares. E aí o Adelmo tem cobrado isso, né? Tem feito essas críticas. E os deputados dinistas, obviamente, que saíram, Ricardo e Olavo, em defesa e disseram o seguinte, não é que não é esse o debate. Na verdade, que quem traiu foi o governador Carlos Brandão, porque quem elegeu Carlos Brandão foi o então governador Flávio Dino, e quem, segundo Carlos Lula, quem colocou os dinistas para fora do barco foi o governador Carlos Brandão. Não foi eles que pediram para sair, nem quiseram sair, segundo eles, né? Segundo o deputado Carlos Lula, foi o governador Carlos Brandão que colocou eles para fora do barco, que empurrou, não é? Que eles não queriam sair, que ele fez isso por não cumprir acordos, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Pois bem, e aí o Adelmo Soares, que era do PCdoB, Adelmo Soares, deputado que foi secretário do Flávio Dino, fez um discurso dizendo o seguinte, não é? Que eles não criticavam o governador Carlos Brandão, não olhavam para isso durante os 7 anos em que o Carlos Brandão esteve ali como vice e foi olhado do Flávio Dino. E que só agora o Brandão não presta. Né? Que antes era o melhor, que prestava, ninguém falava nada. Enquanto ele foi vice do Flávio, esteve com o Flávio. Agora mudaram de opinião. E chegou um determinado momento do debate também, Olavo e Ricardo, que o Adelmo ali chegou a contestar uma fala do Rodrigo Lago ontem. Que o Rodrigo Lago teria chegado perto da Adelmo e o Rodrigo Lago teria chamado ele de Pedro, né? Olha o Pedro, né? O Pedro aí. E a Adelmo disse que ficou pensando, mas por que ele está se referindo a Pedro? Em que sentido, né? Em que sentido, né? Aí que ele foi entender depois no outro dia. Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, segundo a passagem da Bíblia, né? E ele estava dizendo que o Adelmo, que foi secretário do Flávio Dino, que era do PCdoB, agora nega, né? Aí o Flávio Dino nesse momento, né? E o Adelmo respondeu e disse o seguinte: olha, gente, eu estive com o Flávio Dino desde o começo, lá em Caxias, né? Desde o começo lá em Caxias, com o Humberto Coutinho, com o Zé Reinaldo. No momento que o Flávio Dino foi para o STF, eu entendi que ele saiu da política e eu segui meu rumo apoiando o governador Carlos Brandão. E no outro discurso, o deputado Rodrigo Lago, né, o próprio Carlos Lula, além de se referir a Pedro, teria negado 3 vezes, também falou de Judas, referindo-se ao governador Carlos Brandão, né, também que seria um traidor, né, seria um traidor. Por esses 2 termos utilizados lá, né, Olavo? E teve um momento em que o Carlos Lula até se excedeu e disse que o deputado
Adelmo Soares cuspiu no prato que comeu. Né? Eita! Ali o negócio pegou fogo, né? Quando o Lula, num tom exaltado, né, disse que o Adelmo Soares foi secretário do Flávio Dino, participou do governo e agora cospe no prato que comeu. Né? Então, foram discursos aflorados hoje lá na Assembleia, citando... Hoje, até o vídeo brincava ali no final. Não é mais comida, né? Que todos falando, é camarão, né? Essa coisa toda. É lula, né? É marreco, não sei o quê, né? Agora a pauta são as personagens bíblicas, né? Mudou. Pedro, Judas e quem mais? E amanhã a gente vai saber qual será o outro personagem. Maria Madalena. Tem Maria Madalena, né? Olha, não sei, né? Lá, não falei nada. Não, por outras características, né? Não tô falando. Enfim, tem várias vertentes aí. Arrependida, por exemplo, né? Em relação a isso, Ricardo, eu quero o teu comentário, porque as pessoas têm comentado também nas redes sociais que se fala muito em dinistas e brandonistas, mas algumas pessoas falando, mas por que dinistas? Porque na prática não existe mais o líder político Flávio Dino, então não seria uma traição. Isso que o deputado falou pode ser ali que tem uma corrente, o que você acha? É isso mesmo? Porque assim, ele está no STF, ele não é mais político. Ele está certo, né? O Adelmo, quando ele diz que não existe mais o grupo liderado ou o líder Flávio Dino na política, porque o Flávio hoje é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa estar distante desse embate político partidário eleitoral, né? Agora, a sessão da Assembleia, a gente precisa destacar, né, o nível da contenda, né? Os dinistas, como a gente costuma chamar, são bons de tribuna, né? São bons de gogó. E agora tem o contraponto lá do Adelmo Soares, que é um grande tribuno também, né? Até diria que essa coisa de tirar o cardápio, né, da tela, sai Lula, camarão, marreca, aí entram os personagens bíblicos, transforma ali o embate plenário numa sessão do The Chosen, né? E aí alguém precisa lembrar que Pedro já usou a espada para cortar a orelha de uma pessoa, né? Malco. O Malco, né? Malco, na Bíblia. A Bíblia conta, né? Então, Jesus disse, né? Guardem a espada. De volta na bainha, De volta na bainha, porque quem fere com a espada será ferido, né? Ou quem mata vai morrer pela espada. É Mateus, né, John? Que tem essa também, passagem, né? Tem João. Então, a gente espera o calor do debate, mas sem espada. Pelo amor de Deus, não levem espada para o plenário. Vamos embora, né? Vamos ver o que vai dar aí esses embates. Agora a questão dos cargos também que o John vem falando, né? Porque o pessoal fala, não está com o governo, critica, não sei o quê, mas muita gente não está largando o governo, continua ali no segundo escalão, no terceiro, continua ali, né, nos seus postos, mas a gente vai acompanhando. Teve até a briga lá também, envolveu até a questão de emenda, né, da senadora Ana Paula. Sim. Lá, em que o Otelino fez questão de esclarecer que a senadora Ana Paula enviou a emenda para o governo, aí enviou para a Cecídio, aí o Adelmo falou, para a Cecídio, né, tá certo, que é a pasta do PCdoB, não é? Nesse tocante aí de entregar cargo, deixa eu trazer uma retrospectiva aqui de São Luís. Em 1992, o então prefeito Jackson Lago estava findando o mandato, foi o maior líder político que São Luís teve na sua história, pelo menos na história recente. Ele, findando o mandato, lançou e apoiou a Conceição Andrade, né, que foi eleita prefeita, e como vice, o Abdelaziz Santos, né, o Aziz Santos, vice-prefeito. Houve o rompimento logo pouco tempo depois, já antes das eleições estaduais. O PDT, Jackson Lago, rompeu com a Conceição Andrade. O que os pedetistas fizeram à época? Entregaram os cargos, né? Entrega os cargos, se não quer compor, o primeiro passo é entregar os cargos. No caso atual, a gente precisa dar uma relevada nessa questão de entrega a cargo, de exonera do cargo, porque esses cargos ainda sinalizam que ainda existe uma ponte ali que pode levar à união do grupo novamente, né? Então, a meu ver, eu acho que o John tem esse entendimento também,
quando eles não entregam cargo e o governador não exonera, é porque ainda há espaço ainda para o debate, né? Sim. Exato. E aí, Ricardo tem razão, né? Isso vai perpetuar. Até umas pessoas falam o seguinte, né? Até as pessoas que têm os cargos, até me mandou, mas, rapaz, eu estive na campanha, não é? Eu estava no sol, na chuva, né? Pedindo voto. E agora eu vou sair por quê? Não tem nada a ver com essa briga, né? Por que eu vou sair? Já tá tirando um pouco não tem nada a ver. Tudo bem, eu estava lá ligado aos dinistas, mas eu fiz a campanha, pedi voto, lá no sol, na chuva, na lama, não é? Porque agora que eu tenho que ser, não é? Crucificado por causa dessa briga. Eu fiz minha parte, né? Então não vou entregar coisa nem o meu cargo, né? Não dá para chamar uma pessoa dessa de Judas, né? Não é Judas, não é? Exatamente. E o que zangou o Carlos Lula também, chateou ele, foi porque o Adelmo chegou dizendo, não existe mais legado de Flávio Dino, né? Aí Lula disse, olha, existe o legado sim, né? O que ele fez, as obras e tal. Aí por isso que ele também, por isso, foi um dos motivos que o Carlos Lula disse que o Adelmo Soares cuspia no prato que comeu, né? Então foi... E o Rodrigo Lago disse que o Adelmo era o Pedro, né? Que negava e negou Jesus, estava negando o Flávio Dino aí também. E também era Judas ali, o governador Carlos Brandão. Foi por isso essa confusão toda, né? Essa briga toda aí, por conta que o Adelmo já foi do PCdoB e foi secretário do Flávio Dino. Vamos ver o que vai dar. Vamos seguir com a nossa pauta, porque no cenário nacional repercutiu a permanência do governador Carlos Brandão até o fim do mandato. Nos bastidores de Brasília, a informação é vista como um recado ao presidente Lula, sinalizando que o grupo de Brandão não apoiará Felipe Camarão na disputa pelo Palácio dos Leões. Ô Ricardo, ainda há alguma dúvida? Aqui no estado não sei, mas lá em Brasília, será que ainda paira essa dúvida? A título de hoje não, viu, Olavo? Pela cotação de hoje, o governador está decidido a Zé Reinaldo A, né? Agora aí na imprensa nacional, Zé Reinaldo A ficar até o final de mandato, como fez o então governador José Reinaldo lá atrás, em 2006, e lançar o candidato dele. Hoje a gente vê claramente, ainda que não tenha sido anunciado, mas a gente vê claramente uma articulação em torno do nome do secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, né? Então, eu tenho já antecipado aqui no meu entendimento que a campanha, que a candidatura do Camarão já era. Ele pode até fazer a pré-campanha, se movimentar ali, é do jogo e tal, mas não sai candidato sem estar sentado na cadeira do governo do estado para pleitear a reeleição e não vai sentar agora, repito, pela cotação de hoje, né? O jogo é dinâmico e muda. A gente pode dormir com essa informação e amanhã acordar já com outra, né? Porque a política é isso. É aquela coisa, acho que, salvo engano, era o Ulisses Guimarães que dizia, né? A política é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Baixa a vista, levanta de novo, já mudou. Assim é, né? Agora, a gente tem, Ricardo, esse cenário sempre aqui de dois pontos, né? De um lado e de outro para a eleição. Você não acredita que, por exemplo, teria a direita com o Laésio, eu não sei se o Braide, eu não sei, de repente, e do outro lado, candidatos como, por exemplo, do governador Carlos Brandão, sendo, hipoteticamente, aí o Orleans, e o Felipe, apoiado com a força do PT, sendo presidente do PT, o presidente Lula apoiando, você não acha que o negócio mudaria ou não tem rumo? Eu não consigo enxergar a possibilidade de o Lula ir contra o Carlos Brandão, sabe? O Carlos Brandão tem sido muito leal ao Lula. A gente precisa voltar no tempo. O Lula é pragmático, né? E vamos lá, vamos ser coerentes. Ele tem que pensar no projeto de reeleição dele, que está muito complicado, né? E o Maranhão é uma das principais bases do lulismo. Então, se a gente voltar no tempo, nós tivemos candidatura do Flávio Dino, do esquerda raiz, né? Com apoio do PT aqui. Na época, o PT do Maranhão estava fechado com o Flávio Dino. Hoje, o PT não está fechado com o Camarão, só segmentos. Tem correntes importantes do petismo no Maranhão que já manifestaram preferência pelo candidato do governador, o Orleans. Então, eu não vejo que o Lula vai entrar nessa bola dividida. O que o Lula vai tentar, a meu ver,
é chamar a pacificação, né? Chegar e dizer, ó, peraí, o governador está decidido, vamos sentar aqui, vamos pensar nos nossos deputados estaduais, na nossa bancada federal, vamos pensar no Senado, que é a grande preocupação do Lula. Aliás, outro dia, agora, nesse final de semana, o Bolsonaro disse que não precisa ser presidente. Não preciso ser presidente, eu só preciso ter maioria no Senado. O que é isso? É o golpe sem a necessidade das armas, né? É o golpe por dentro das instituições, porque com a maioria no Senado, a direita vai poder impeachment ministros do judiciário. Aí a coisa complica. John, o deputado estadual Catulé Júnior comentou sobre as críticas dirigidas ao governador Carlos Brandão por parte da oposição. Durante o discurso na Assembleia Legislativa do Maranhão, o parlamentar fez uma reflexão sobre o cenário atual. Vamos conferir no vídeo. E sempre foi e sempre continuará sendo coerente. Diferente de alguns discursos que eu vejo na tribuna da casa, que eu cito como exemplo um que me incomoda bastante. Quando Vossa Excelência e outros deputados da oposição citam o uso de aeronave por parte do governo do Estado, e eu tive a honra de servir o governo do Estado com Vossa Excelência, com o deputado Júlio Mendonça, com o deputado Carlos Lula, o então presidente da Assembleia, Otelino Neto, e nós fizemos várias viagens a trabalho nas aeronaves do Estado. E hoje me parece, você me dá essa oportunidade de dizer que o grito é o grito daquele que não está mais usufruindo daquilo da estrutura governamental, e não daquilo que é certo e que é errado, de quem julga certo ou errado o uso dessas aeronaves. Mas quero dizer que o senhor continua gozando da minha amizade, do meu carinho e do meu respeito. Neste caso aí, hoje o próprio Catulé depois fez um outro discurso, na verdade até chegou a pedir desculpas, né, porque ele, na verdade, confundiu o que diz respeito aos aviões, né? A denúncia que foi feita pelos deputados de oposição foi em relação a um helicóptero que teria sido alugado pela EMAP, não é? E aí ele, hoje, foi à tribuna e disse que realmente ele se confundiu, né? Não estava se referindo aí, os deputados não estavam se referindo a essa questão de uso pelo governo de aviões, mas especificamente ao contrato que teria sido celebrado pela EMAP para aquisição de um helicóptero, né? Então aí o Catulé fez chegou à tribuna e eu achei o gesto dele correto, do deputado Catulé, viu? Muito correto, chegou a pedir desculpa, né? Porque ele tinha entendido errado, né? A fala dos colegas dele, e foi importante essa colocação dele, né? É um gesto de grandiosidade. Bom, a Assembleia, a gente tem visto, Olavo e Ricardo, que tem essa semana foi uma semana, inclusive, de discursos bem aflorados, como eu disse agora há pouco, não é? E a gente tem visto que, por exemplo, hoje, falando em Assembleia, o Ricardo falava agora há pouco da candidatura do Orleans, não é? E alguns deputados, pegando esse gancho da Assembleia, fizeram um almoço hoje, liderado pela deputada, presidente da Casa, Iracema Vale, e algo em torno de 26 deputados já declararam apoio a candidatura do Orleans Brandão, viu? Uhum. Vocês se reuniram nesse almoço, agora há pouco, que eu faço até lista aqui alguns, por exemplo, Arnaldo Melo, Enos Ferreira, Demo, Cláudio Coutinho, Catulé, Osmar, Júnior Cascaria, Neto, Davi Brandão, Antônio Pereira, João Batista II, J. Pinto, Florencio Neto, Glauber Escutri, Guilherme Paz, Júnior França, Pará Figueiredo, Ariston, Cláudia Coutinho, Helena do Alívio, Janaína, Iracema, André Rezende, Daniel, Edna Silva, Mical Damasceno, estiveram hoje nesse almoço, Olavo e Ricardo, declarando apoio para o Orleans. E os deputados doutor Iglesias, Solange Almeida, Ana do Gás, doutora Viviane, Eric Costa e Zé Inácio já confirmaram presença no outro almoço que será realizado. Então ali a gente vê que a base da Assembleia hoje é formada por maioria de brandonistas, né? Inclusive por conta desse almoço hoje, confirmando aí apoio da maioria da brandonista e apoio para a candidatura do Orleans. Longe de querer botar gosto ruim, que eu não sou barata, mas uma pergunta que eu tenho que fazer, senão eu não durmo. Faça a pergunta. Quem é que paga esse almoço aí para vocês discutirem quem vão apoiar? Que todo mundo sabe quem vocês vão apoiar. Vocês vão apoiar quem o governador disser que é o candidato. Aí quem paga esse almoço? Vocês ratearam aí, fizeram o cabo racha da conta, ou a conta vai para a Assembleia e quem paga é o povo? É só curiosidade, não é querendo botar gosto ruim, não. Multiplicação dos pães, Ricardo. Ah, bom. Multiplicação. Onde foi o almoço? Também, né? A extensão do The Chosen, do plenário. Aonde foi o almoço? Foi num restaurante, John?
Foi no restaurante aqui da capital. Duvido que tenha sido lá na comida oleosa lá da Forquilha. Do Come em Pé. Que aliás é a melhor comida de São Luís. Mas tinha não o Come em Pé ali, lá. tinha o Come em Pé ali na Praça João Lisboa e aí não tem mais, né? Acabou. E o último assunto vamos deixar para amanhã? Poxa, é isso, né, Aline? Vamos deixar então para amanhã esse último assunto. Larga de confusão, Olavo. Vai dormir. Sai de confusão, rapaz. Sai de confusão. Eita, meu Deus do céu. Aí eu dizer assim, compra um galeto, um refrigerante, daqui a pouco vocês vão conversar sobre isso aí. Pronto. Deixar vocês curiosos. Pagaram, gente, com o dinheiro deles, obviamente, né? Ó, essa questão aí a gente vai voltar a falar amanhã e esse último assunto, que é um assunto bombástico, mas a gente vai deixar para amanhã essa curiosidade. Vai pensando aí que assunto é esse, porque, olha, é algo sério, é algo grave. A gente vai falar amanhã aqui na nossa resenha. Senhores, obrigado pela participação hoje. Sempre uma honra. Boa noite. Até amanhã. Maravilha. Boa noite. Boa noite.